você já tentou aprender várias palavras e incluir cada vez mais palavras novas ao seu vocabulário de espanhol, porém, depois de alguns dias, você simplesmente esqueceu dessas palavras? Bem, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas que me ajudam nesse processo de aprendizado desse vocabulário novo, para fazer com que ele nunca mais saia da minha mente, que eu espero que também não saia da sua. Então pega o seu caderno e vamos juntos a estudar espanhol nesse vídeo. Se ele for relevante para você, além disso, deixa aquele seu gostei, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos aqui do seu canal. Vamos a estudar espanhol. Então vamos lá começar com a primeira dica que eu quero trazer para vocês, que esquecem aquelas palavras novas, e é justamente o porquê da gente esquecer. Você já parou para pensar nisso? A gente estuda várias palavras, anota tudo muito bem bonito no nosso caderno de vocabulários, mas na hora de fazer a utilização, no momento ali que você vai precisar utilizar aquelas palavras aprendidas, cadê? Elas somem da nossa mente, elas simplesmente desaparecem. E isso acontece porque o nosso cérebro precisa de um contexto, de uma repetição, e que esse conteúdo seja significativo para que essa informação nova seja fixada. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Samantha, como eu faço isso? Como eu faço para que essas palavras, para que esse vocabulário não se perca no limbo da minha mente? A primeira técnica é justamente a associação por imagem. A palavra que vem à mente, perro, e na mesma hora você lembra de um cachorro, vai ajudar o nosso cérebro a memorizar e a fazer a associação por imagem, porque o nosso cérebro ama isso, ama essas associações. A segunda técnica que eu quero falar com vocês é a técnica chamada de mnemônica. Técnica que talvez você não conheça, mas trata-se nada menos do que você pegar uma palavra que você dificilmente consegue lembrar e ressignificar, ou criando uma história, ou talvez uma música, ou um conto com essa palavra especificamente. Para memorizar aquela palavra que você talvez não consiga lembrar, como por exemplo, silla, algo que eu tô sentada agora, que é a cadeira. Então imagina uma cadeira e que essa cadeira está conversando com você dizendo siéntate en mí ahora. E aí você já começa a imaginar, nossa, a cadeira tá mandando eu sentar nela, eu preciso sentar nela. E aí você tá fazendo essa criação, a princípio, muito curta de uma história relacionada a essa cadeira. Ou então, caso você não lembre da palavra sapatos, pense que você precisa calçar aquele sapato, porém, naquela música Despacio, eu vou poner mis zapatos despacito, despacito. Assim você vai lembrar dessa palavra. A terceira técnica é usar palavras com frases em contextos reais. Eu sempre falo isso para vocês aqui no Vamos Estudar, em todas as nossas redes sociais. Se tu estás estudando espanhol, haga isso. É uma forma muito interessante de você nunca esquecer. E eu sempre trago como exemplo, fica até um pouco chato eu sempre lembrar disso, mas eu nunca lembrava o que significava cepillar los dientes. Quando eu comecei a colocar essa palavra dentro de um contexto real, voy a me levantar temprano mañana e voy a cepillar mis dientes, ou então quando eu estou cepillando, me recuerdo que estou cepillando los dientes. Então eu sempre me lembro dessa palavra, memorizo essa palavra dentro de um contexto. Teste somente decorar palavras soltas, que sinceramente não funcionam, porque o segredo é aprender frases dentro de contextos do teu cotidiano. Faça esse movimento tornar-se muito mais fácil do que simplesmente colar post-it, colar várias palavras soltas com mesa, cadeira, cama, quarto, porta, sem de fato você dizer isso em voz alta para você mesmo. Vou abrir mi puerta, vou cerrar mi ventana, vou cepillar mis dientes, mañana vou me levantar temprana. Sempre faça esse movimento de colocar essas palavras que você vai aprendendo no decorrer aí do teu processo de estudo dentro do teu cotidiano, de algo real para ti. Certeza absoluta que vai ficar muito mais fácil para você aprender e principalmente lembrar dessa palavra, porque tá dentro aí de um contexto do teu cotidiano. A quarta técnica é a repetição espaçada, que é uma técnica que a gente pode utilizar não somente no ensino e no aprendizado de um idioma, mas nos nossos estudos no geral. Ao revisar as palavras novas dentro de um tempo específico ou dentro de um dia da semana, eu gosto bastante de fazer esse processo, por exemplo, de revisão no domingo. Isso ajuda o meu cérebro a não esquecer rapidamente aquilo que eu aprendi durante a semana. Isso ajuda o meu cérebro a não esquecer rapidamente essas palavras que eu estou aprendendo, porque eu estou fazendo um processo de revisão dessas palavras. Não adianta você ter um caderninho com 100, 200, 300 palavras novas. Nossa, que incrível, eu aprendi 200 palavras em uma semana, que maravilhoso. Mas se eu te perguntar, tá, me diga uma frase com essas palavras que você aprendeu. Será que você vai lembrar? Porque justamente a intenção é você contextualizá-las, como eu mencionei, mas também revisá-las. Revise se você aprendeu algo hoje, amanhã, ou então daqui a 3 dias, ou daqui, como eu sempre costumo fazer. Tudo que eu vou aprendendo durante a semana, no domingo eu faço o meu processo de revisão. E eu gosto bastante de aplicativos como o Anki, o Quizlet, que são flashcards que ajudam nesse processo que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. A técnica mudou muito a forma como eu estudo espanhol. Eu espero de fato que te ajude também nesse processo do teu aprendizado. Quinta técnica é
praticar todos os dias, gente. Não tem jeito, não adianta você querer aprender um idioma e separar somente um dia da semana para estudar, para revisar, para aprender, para fazer tudo num único momento, porque não vai funcionar, gente. A gente precisa fracionar os nossos estudos. A gente precisa principalmente colocar ele dentro da nossa rotina diária, nem que seja consumindo por 10, 15, 20, 30 minutos. Bora colocar o espanhol na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas tuas falas e principalmente no teu pensamento na hora que você for falar em espanhol. E uma sugestão final que eu tenho para dar para vocês é mude o idioma do seu celular, reforço novamente isso. Também não há problema nenhum, um ponto que eu mencionei nesse vídeo para vocês, pode colar post-it em vários locais da sua casa, no ventilador, na tua mesa de trabalho, na tua televisão, na tua cama, na porta que abre o teu quarto. Não há problema algum, isso ajuda também de fato a você sempre ter em vista o que significa aquela palavra, além de narrar para ti mesma a tua rotina em espanhol. Agora vou fazer um café, vou tomar mi banho, vou acostar-me, vou abrir mi ventana, estou agora a gravar um vídeo para YouTube. Então, haga isso, hable em espanhol contigo mesma sobre tu dia. Certeza que esses pequenos hábitos incorporados, ainda que em proporções pequenas, vai fazer toda a diferença a priori nos teus estudos da língua. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, que você possa colocar em prática tudo isso que eu falei no decorrer dele, no teu cotidiano, como uma prática de ação mesmo, de eu vou de fato revisar, eu vou de fato estudar todos os dias e fazer a minha revisão uma vez na semana, eu vou colocar essas palavras não só coladas nas minhas paredes, mas também falar em voz alta comigo mesma, porque isso vai me ajudar. Essas várias estratégias que eu trouxe pra você vai fazer com que você aprenda esse vocabulário de maneira significativa, de modo que você nunca mais vai esquecer. E qual dessas técnicas, comenta aqui pra mim abaixo no comentário, você costuma utilizar, nunca tinha utilizado, já começou a implementar nos seus estudos da língua espanhola, tá dando resultado, comenta aqui pra mim. Eu adoro a sua interação, o seu comentário é muito importante pra mim. Eu fico assim conhecendo vocês também um pouquinho de como é o teu processo de estudos da língua espanhola. Então, escreva inclusive aqui abaixo 3 palavras novas em espanhol que você aprendeu hoje e que você já tá ali colocando no seu Quizlet, no seu Anki, no seu caderninho à mão, pra colocar em prática e, obviamente, dentro de contextos reais do teu cotidiano. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos aqui do Vamos a Estudar Espanhol. Não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais, pois somos Vamos a Estudar Espanhol. Besitos e hasta luego!